Patrocinado pelo Reb Shloime e Mirelle Greenwald. A Sikha é baseada no Likutei Sichot, no volume 14, Parsha Zeikev, Sikha Aleph, de 20 de Menachem Av. Na Parsha dessa semana, a Torá fala sobre o falecimento de Aaron e que ele está próximo do relato da quebra das tábuas da lei. Isso também está conectado com o falecimento do pai do Rebbe, o Rav Gaon, o Rav Hassid, o Mekubal, Morino Arab Levi Yitzhak. E nós aprendemos daqui que é kashe mitatam shel tzadikim, que é duro o falecimento dos tzadikim perante a Kodesh Baruch Hu, como a quebra das tábuas da lei. A Sikha é composta de 4 partes. Na primeira, o Rebbe vai fazer uma pergunta sobre esse ensinamento. Na segunda parte, ele vai apresentar 2 lados de discussão com perguntas sobre a quebra das tábuas da lei. Na terceira, ele vai responder todas as perguntas. E na quarta, ele vai aprender um ensinamento no serviço para Hashem baseado nisto. Os nossos sábios falam que o motivo pelo qual a quebra das tábuas está escrita próximo do falecimento de Aaron na nossa parsha é porque Kashem itassam shel tzadikim lefnei HaKadosh Baruch Hu kishviras aluches. É duro o falecimento dos tzadikim perante Hashem como a quebra das tábuas da lei. Quando a Torá, que a Torá é chamada de Torá Temet, uma Torá da verdade, ela compara 2 coisas. Isso é uma comparação verdadeira. O que significa que a comparação do falecimento de tzadikim, a quebra das tábuas da lei, não é somente porque ambos são difíceis perante Hashem, ou porque são difíceis em grau semelhante, mas porque são similares também no seu conteúdo. Ou seja, a causa tem uma similaridade e o efeito, que é o grau de dificuldade, tem também uma similaridade. E como ambos são similares, um em relação ao outro no seu conteúdo, nós temos que entender que todos os detalhes que nós aprendemos relativos à quebra das tábuas da lei devem estar também presentes no falecimento dos tzadikim. E nós temos que entender como que isso se processa. Ou seja, cabe aprender qual é a similaridade entre a quebra das tábuas e o falecimento dos tzadikim, tanto em relação à ideia geral, como também em relação aos seus detalhamentos. Para aprender isso, nós vamos entrar num assunto colateral. Shviras aluches é algo negativo, e por isso é referido como kashe lifnei HaKadosh Baruch Hu, como algo duro perante Hashem. Mas também existe uma coisa positiva na quebra das tábuas. E a prova disso é que quando os Yudim saíram para a guerra, a arca que tinha o Shivrei Aluches costumava sair junto com eles. E é uma coisa difícil de entender. Shivrei Aluches está lembrando o pecado dos ídolos, que fizeram Deus nos livre, o bezerro de ouro, que não é simplesmente um pecado, mas o Chet HaEgel está escrito sobre esse pecado, o Biom Pakadeti Pakadti Aleiem, quando Deus vai cobrar, ele vai cobrar também junto com qualquer cobrança, também da cobrança do pecado do bezerro de ouro. E como continuam falando em Puranus Baal Israel, um castigo não vem para o povo de Israel, não vem um castigo que não tenha uma parte da cobrança do pecado do bezerro de ouro. Então, se é assim, por que quando os Yudim estão saindo para a guerra, quando eles precisam do Limud Zchus, quando eles precisam aprender um mérito e precisam de Rachmim Rabim, através de Mitzvot e Masim Tovim, por que nessa hora se traz junto com eles os cacos das tábuas da lei que foram quebrados, o que nos lembra o pecado do Chet HaEgel? E para entender isso, nós temos que falar que a quebra,
o Shivrei Aluches, os pedaços das tábuas da lei, existe um zhut para os Yudim, e um zhut para os Yudim naquela hora que eles saem para a guerra. E mais ainda, deve ser um zhut tão grande que quando eles saíam para a guerra, mesmo que eles eram todos os tzadikim, isso ainda não era suficiente. Mas quando, junto com serem tzadikim, eles traziam os pedaços das tábuas da lei que foram quebrados para sair na guerra junto com eles, aí sim era suficiente. Então, não só que isso daqui é um mérito, mas é um mérito muito grande. E deve ser que esse mérito muito grande, também está no falecimento de tzadikim. Essa expressão, kasher mitassam shel tzadikim lifnei HaKadosh Baruch Hu, que shviras aluches, que é duro o falecimento dos tzadikim perante HaKadosh Baruch Hu, com a quebra das tábuas, ele mostra para nós a ideia de algo difícil, mas algo difícil não quer dizer necessariamente algo negativo, pode ser até algo muito bom. Por exemplo, a abertura do mar é usado também essa expressão, Kasha Kriyas Yamsuf, é dura a abertura do mar. E a abertura do mar foi uma coisa muito positiva e um grande milagre em relação ao povo de Israel. Então, a gente tem que entender em que aspecto que isso é kasher, em que aspecto isso é duro. Resumindo tudo o que falamos em uma pergunta, a gente tem que entender o que existe de positivo sobre a quebra das tábuas e o falecimento de tzadikim, porque ambos os eventos parecem exatamente ser o oposto de algo bom. Então, como que eles são utilizados como o exemplo de algo positivo? É falado em relação às primeiras luchas, ve'aluchas mais elokim eima, ve'amirtav elokim charut ala luchas. Vamos traduzir, as luchot foram feitas por Hashem, e a escrita é uma escrita por Hashem que estava gravado nas tábuas. Ou seja, as luchot tinham duas qualidades. Por um lado, eles eram maseh elokim, algo feito por Deus, e segundo, eles tinham uma escrita que era uma escrita divina. Por isso que ele falou, Amirtav, Mirtav Elokim, que estava gravado nas luchas. E, apesar de que eles tinham essa grande qualidade, os nossos sábios, eles contam o seguinte, em relação ao momento que Moisés estava vindo com as luchas e tudo mais, Nistakel Baem verá sheparcha aktav mialeem. Moisés Rabbeinu olhou para as luchas e viu que a escrita tinha saído. Amar echani noten laem leIsrael essa lucha sheem baem mamesh. Ele falou, como que eu vou dar para eles as tábuas que agora não tem nada escrito nelas? Ele, chos veshabrem, eu vou pegar essas tábuas e eu vou quebrar as tábuas. Sobre isso existem três perguntas. Mesmo depois que Parach Tav Mialeim, mesmo depois que a escrita saiu das luchas, as luchas ainda tinham a qualidade de mais Eloquim. Eles eram ainda feitos, esculpidos pela mão de Hashem. Então, como que Moisés pode dizer Sheim Baem Mamesh? Como que Moisés pode dizer que eles não têm nada? Eles têm sim, foram feitos pela mão de Hashem. A segunda pergunta é, em Baem Mamesh é um motivo para não dar para os Yudim. Pode ser, os Yudim vão receber as tábuas que não está nada escrito, não faz sentido. Mas por que Moisés Rabbeinu vai envergonhar as tábuas e quebrar as tábuas? Qual é a razão de quebrar as tábuas? E a terceira pergunta é, quando Moisés Rabbeinu foi pegar as tábuas e quebrá-las, ele fala, Echos, eu vou pegar as tábuas e quebrar. Por que ele precisa falar, eu vou pegar? Na verdade, eu vou pegar, ela estava na mão dele. Por que ele diz, eu vou pegar?
Agora vamos passar a explicar isso primeiro no nível básico e depois no nível mais profundo. A explicação para ser entendida sobre essa ideia é o seguinte: mesmo os materiais mais preciosos, eles não recebem a importância para poderem mekabel tuma, para poderem receber impureza, quando eles estão em estado bruto. Eles têm que ser transformados em um kli, em um utensílio, e o kli tem que estar completo em todos os aspectos que a pessoa tinha na sua mente na fabricação do utensílio. Mas depois que o utensílio está totalmente completo, se por acaso um utensílio ele fica impuro, o que acontece? Mesmo que faltar uma parte do utensílio, e apesar de que isso possa ser importante, e muito importante para aquele utensílio, e isso diminua muito dele, ele permanece impuro até que o principal uso dele é removido. Quando o principal uso dele é removido, nesse momento ele deixa de ser aquele utensílio. E isso daqui remove também a impureza que eventualmente está com ele. Agora vamos complementar a comparação. Em relação às tábuas foram feitas de pedra, mas para ele ser uma coisa completa, ele não é simplesmente a feitura das tábuas, mas também quando todo o objetivo delas estava completo, quando a escrita estava das tábuas. E existe uma regra que fala que quando carne desce dos céus, ela continua pura. E do mesmo jeito como a gente fala que Bigdei Kodesh Midras Lechatat, quando ele cai para um nível mais baixo, ele só, a pureza, ela só é afetada e ela só é modificada quando muda o objetivo principal. E já que o objetivo principal das tábuas era transmitir a mensagem divina para o povo de Israel, no momento que essa mensagem ela foi, de certa maneira, apagada, a única maneira onde aquilo que seria semelhante a um defeito que foi associado às tábuas, eles viessem desaparecer, seria como com as tábuas deixando totalmente de ser aquilo que ela era. E já que as tábuas foram dadas para Moisés para colocar as tábuas no Aron HaKodesh, e em prol da comunidade, Moisés Rabbeinu, para não fazer aquilo que deveria ser a forma das tábuas serem manipuladas, ele tinha que, de certa maneira, assumir essas tábuas para ele. E por isso que Moisés Rabbeinu falou, eu vou ter que pegar as tábuas. As tábuas passaram a ser como tábuas de Moisés Rabbeinu, para ele poder fazer com elas uma destinação diferente da destinação original. Agora vamos procurar explicar num nível mais profundo, em Pnimius Ainyonim. Acontece o seguinte, o Mirtav Elokim, a escrita divina, estava Haruta Laluchot, ele estava gravado sobre as tábuas. O que quer dizer? O que quer dizer gravado? Quando você escreve com uma tinta num pergaminho, a tinta é alguma coisa a mais do que o pergaminho. Mas Hashem não quis fazer dessa forma a mensagem nas tábuas da lei. O Mirtav Elokim, que Deus pôs nas tábuas da lei, foi feito Harut Laluchot, de uma maneira que a escrita e as próprias tábuas eram uma coisa só. A partir desse momento, a gente já sabe que a escrita não é uma segunda coisa além das tábuas, mas a escrita e as tábuas formam uma única existência. As tábuas viraram o Mirtav Elokim, as tábuas viraram a escrita divina que estava gravado neles, e viraram uma única Metzius. Quando
Aconteceu que parach tav mialeim, quando saiu a escrita de sobre eles, apesar de que as tábuas da lei ainda eram Maseh Elokim, eram algo que foi feito por Deus, mas em Baem Mamesh ele já não era mais aquilo, ele não tinha aquela consistência. Por quê? Porque a existência das tábuas da lei, o que se chama as tábuas da lei, não é só tábuas que foram gravadas por Deus, que foram esculpidas por Deus, mas que tinha aquela escrita dentro delas. Se aquela escrita dentro delas, ela saiu, então já não era mais aquelas tábuas da lei que Deus mandou Moisés Rabbeinu entregar. Inclusive, mais um detalhe, o que quer dizer a expressão em Baem Mamesh, ele não tem consistência, e não falando em Laem Klum, eles não têm nada, mostra o seguinte: as palavras ainda estavam gravadas nela. Porque se as palavras deixassem de estar gravadas nas tábuas, então a gente ia falar em Baem Klum, eles não têm nada lá. Mas não, eles não têm mamesh, eles não têm o conteúdo que tem dentro delas. O que quer dizer que eles não têm o conteúdo? Dentro dessas palavras divinas existia um Espírito Sagrado. Esse Espírito Sagrado, esse Ruach HaKodesh, era a alma dos mandamentos que estavam escritos naquelas tábuas. Quando a alma dos mandamentos ele foi embora, a verdadeira existência das tábuas já não estava mais lá. Faltava a sua neshama, faltava o seu ruach, faltava o espírito daquilo que está escrito. E por isso, a expressão é em Baem Mamesh, ele não tem a consistência, ele já não é aquelas tábuas da lei que Moisés Rabbeinu devia trazer para o povo de Israel. Agora vamos para um assunto correlato, e aí nós vamos entender. Similarmente, essas duas qualidades em Kedusha, que haviam nas primeiras luchas, havia o aspecto de mais Elokim, que foram feitas por Hashem, e havia o aspecto de Mirtav Elokim, que é a escrita divina. Nós também vemos que cada Yudi é feito de corpo e de alma da Neshama. O corpo de um Yid é semelhante às tábuas da lei, que é mais Elokim, porque o corpo de um Yudi também tem uma grande e uma tremenda Kedushá. Mas a alma do Yudi é similar à escrita divina que foi gravada nas luchas. E assim como a própria alma, ela tem diversos níveis, e um nível mais profundo do que o outro. Existe a Neshama da Neshama, a alma da alma. Assim a gente tem que falar também em relação à escrita divina. A escrita divina e o Espírito Sagrado, o Ruach HaKodesh, que havia dentro dessa escrita, elas se juntavam. E assim como nas luchas, alguma coisa que fosse a escrita divina, e sem a escrita que estava gravado nelas, a partir do momento que a escrita divina ela entra dentro das luchas, as luchas sobem para um nível que é um Ilui Atzmi. Ele sobe para um nível totalmente mais elevado na essência, a ponto de que sem a escrita divina ela já não é mais nada. Da mesma maneira em relação à alma. Quando a escrita divina ela sai das luchas, o que a gente fala? A gente fala que as luchas ficaram sem o mamesh, ele perdeu a consistência, ele estava num estado de quebra. Por quê? Porque ele perdeu toda a razão da sua metzius. E assim é com o corpo do Yudi. O corpo
ele veio do pai e da mãe e foi criado, etc. Mas a partir do momento que a Neshama entra dentro do corpo, a gente sabe qual é o propósito do corpo. E aí ele começa a ser uma realidade totalmente diferente. E a base dessa realidade é a missão espiritual que ele tem. Assim como a gente fala qual é o conceito de vida de um tzadik, o amor, o temor, a emuná que ele tem por Hashem, esse é o verdadeiro significado do que se chama vida para um tzadik. Agora a gente pode voltar para a nossa pergunta original e responder ela. Qual é a similaridade que existe entre Shviras Haluchos e Mitasan Shel Tzadikim? Qual é o ponto em comum entre a quebra das tábuas da lei e o falecimento dos Tzadikim? É que nas tábuas da lei, as tábuas da lei, eles eram mais Eloquim, eles eram algo feito por Hashem. Mas quando veio Mirtav Eloquim, quando veio a escrita divina, ela atingiu uma outra forma de existência. E isso passou a ser a verdadeira existência dela. Assim também em relação aos tzadikim, assim em relação ao povo de Israel, existe o corpo. E o corpo é uma forma de existência. Mas quando esse corpo recebe a alma, e o corpo mais a alma, isso se transforma uma nova forma de existência. E por isso, da mesma forma com que nas luchas, quando a escrita divina ela sai das luchas, as luchas passam a ser em Baem Mamesh, ela perde todo o seu significado. Assim também, quando a alma ela sai do corpo, ocorre um processo similar com o corpo do Yodi. Agora nós podemos entender qual é a grandeza de levar Shivrei Haluchos, os cacos das tábuas da lei, para quando eles estavam saindo para a guerra. O significado da guerra para os Yudim é que, apesar de eles serem uma geração de grandes conhecimentos, quando eles estavam no deserto, mas ao cruzar o Yarden, e conquistar Nachalat Goim Eretz Canaan, e conquistar a terra de Canaã, e fazer a terra de Canaã em Eretz Israel, ela se transformava numa nova existência, numa Eretz Asher, Einei Hashem Elokecha Ba, Mireishis Hashana Ve'adachris Shana, uma terra onde os olhos de Hashem estão nela desde o começo do ano até o fim do ano. E enquanto toda a terra não foi conquistada, é uma milchemes mitzvah, uma mitzvah fazer essa guerra para transformar o Nachalat Goim num local que seja um Dir Alois Barach, num local onde seja uma moradia para o Todo-Poderoso se revelar na terra. E a inspiração para isso vem exatamente dos pedaços das tábuas da lei. Apesar que as tábuas da lei já estavam num nível espiritual muito elevado, eram mais Eloquim, ele era uma coisa feita por Deus, mas a partir do momento que ele entra em contato com Mirtav Eloquim, a partir do momento que ele entra em contato com a escrita divina, ele se transforma a base para a escrita divina. E quando a escrita divina parar-me além, quando a escrita divina ela não está lá, ele se transforma numa coisa que não tem mamesh. Ele se transforma em algo que não tem significado. Assim também, quando eles estão indo para a guerra, era preciso perceber que todo o significado da existência deles e da terra de Israel é exatamente isso que se chama transformar a terra de Israel. E inclusive em relação aos Goim. Por quê? Porque a terra vai ser um local onde a gente vai lachufet kol ba'ei olam, onde a gente vai levar as outras pessoas do mundo a receber as mitzvot que os Bnei Noach receberam.
e cumprir essas mitzvot, mipnei shetziva baem HaKadosh Baruch Hu batoira, e os goim vão cumprir essas mitzvot porque HaKadosh Baruch Hu mandou na Toira. Ou seja, esse local e também o mundo todo tem que se transformar num Dira Lois Barach, num local onde a presença divina ela vai se revelar. E transformar um local onde a presença divina vai se revelar é o nosso objetivo aqui no mundo e é o objetivo de qualquer local do mundo, um local para a revelação da presença divina. E isso é o ensinamento, agora vem a parte da conclusão e a parte do ensinamento que a gente tem que levar conosco. Isso é o ensinamento para cada pessoa no seu serviço divino. A pessoa não tem que estar satisfeito com aquilo que o seu trabalho para Hashem ele atingiu até agora. Mesmo se ele já estiver no nível de um tzadik, ele tem uma mitzvah e a obrigação de cumprir o que Hashem preparou para ele e atingir um nível mais elevado. Agora nós vamos estender esse ensinamento para o falecimento dos tzadikim. E isso vai coligar com aquilo que a gente falou em relação às leis de algo que, por acaso, ele tinha uma impureza e que o cli, quando ele é quebrado, ele deixa aquela impureza, ela vai embora. Os nossos sábios falam que os tzadikim não têm descanso. Não loba olam hazeh veloba olam haba. Não no mundo presente e não no mundo futuro. Sheneemar, como o verso diz, Ilchu michail el chail vegoimer. Eles estão indo sempre para um nível novo, renovado de força, que eles estão numa aliá constante no seu serviço divino. E assim como isso é verdadeiro cada dia durante o ano, mas existe uma aliá extraordinária no dia do seu Yurtzeit. E o motivo é, como é explicado em vários locais, que existe um nível de subida, que é um nível de subida shelo be'erech. Assim como existem subidas que são contínuas e têm uma relação de continuidade, existe uma subida que é uma subida por salto, sem relação de continuidade em relação aos níveis anteriores. Só que essa subida shelo be'erech, ela requer a quebra do nível anterior. Existe o que se chama o bitul do nível anterior. E similarmente o falecimento de um tzadik, como a gente sabe que o falecimento é um bitul da metzius anterior, é uma preparação para a subida do Olam Hazeh para o Gan Eden, e uma subida que é shelo be'erech, que não tem grau de comparação. E aqui, a cada ano, quando se chega na data do Yurtzeit, existe também uma outra aliá, da mesma forma com que no primeiro ano houve uma subida shelo be'erech em relação aos níveis anteriores, assim também as subidas que os tzadikim têm no Gan Eden são relevantes para o nosso trabalho agora. Por quê? Porque a subida que um tzadik tem, ele ajuda e dá força para todos aqueles que estão ligados com ele. E como se liga com ele? Se ligando com a sua toira, com os seus ensinamentos, se ligando com a sua avoida, com aquelas coisas que o tzadik faz. E dessa forma a gente consegue, conectados com o tzadik, atingir essa alia. E isso é muito maior, de uma forma especial, no dia do Yurtzeit, quando a subida é ainda maior. E segundo tudo isso, a gente vai procurar entender a grandeza de uma istalkut, de um falecimento que está ligado com galut, que está ligado com exílio. Porque o pai do Rebbe, o Bala Ilula, ele nistalek, quando ele estava no galut, ele faleceu quando ele ainda estava no exílio.
E a explicação é o seguinte: o Sefer HaChinuch fala sobre o sofrimento da Galut, e ele compara que o sofrimento da Galut é comparável com o sofrimento da morte, porque uma pessoa é retirada dos seus entes queridos, dos seus amados e do seu local, e ele está perante estrangeiros, perante outras pessoas estranhas. E a Galut tem ainda um elemento adicional de dor, porque que não existe na morte, porque a Galut é algo continuado. Enquanto na morte alguém falece e a partir de diante dali começa um novo período, no caso da Galut, a pessoa continua na Galut, a pessoa continua no exílio. E por isso existe uma grandeza do cumprimento de Torah, mitzvot, quando ele ocorre mesmo durante o sofrimento da Galut. E isso dá também para nós entendermos que a elevação que vem depois é uma elevação ainda maior. E isso ocorre de uma forma similar para todos aqueles que são conectados com essa pessoa, e especialmente aqueles que se conectam com esse tzadik, através do estudo da Torá, através do estudo dos ensinamentos de Torá que aquele tzadik deixa. E de uma forma similar no trabalho em geral, o trabalho de subida causado pelo período do Galut, quanto isso influencia na alma, e quando o corpo ele está no Galut, e da mesma forma a gente sabe, quando aconteceu o Chetzet Adat, se saiu do Gan Eden para fora, para o Galut, e depois também no povo de Israel, que quando nós estávamos em Israel e houve falhas, etc., a gente saiu do Galut Miartzeino, e também existe o Galut de Shchuna para Shchuna, e existe o assunto disso no trabalho em todos os dias da semana, e tudo isso traz níveis de subida, até que vai se chegar na subida do Shabat do 7º ano, que é o Shabat Lashem, até que vai se chegar no Shabat do ano 7000, que é o período Shabat total da era messiânica, Yom Shekulo Shab Zumnucha Lechai Elohim, um dia que todo ele é Shabat e descanso para a vida eterna.